Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na sexta-feira o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, e ele ficou em 0,69% em junho, acima da taxa de 0,59% de maio. E com esse resultado já são 10 meses seguidos com a inflação anual rondando ali os 2 dígitos. Mesmo tendo desacelerado no acumulado de 12 meses, o índice ainda representa mais de 2 vezes a meta oficial para a inflação deste ano, que é 3,5%, com margem de 1,5% para mais ou para menos. Fausto, por mais que alguns sinais pudessem indicar que haveria um arrefecimento da inflação, ela continua firme e forte, né? Glauco, esse é um dado bastante preocupante. A inflação já está na casa dos 12%. Havia uma expectativa, até por conta da queda de alguns alimentos vinculados à safra, que a inflação pudesse cair um pouco, mas a prévia do IPCA 15 vai mostrando aí que a inflação continua acima do 0,5% ao ano, aí nesse caso 0,69%, e que de alguma forma a gente está assistindo aí muito impacto, principalmente da alta dos combustíveis, que está se disseminando para o conjunto da economia. É bom lembrar que no caso do IPCA 15 ainda, Glauco, a inflação não contabiliza, né, esse período não contabiliza a alta no preço do combustível que aconteceu no último dia 18, ou seja, que deve impactar ainda a inflação que vai vir cheia agora no mês de junho. O IPCA 15 mostrou também um dado significativo, que foi o aumento, né, o que mais puxou essa inflação foi o aumento nos planos de saúde, o aumento na parte de saúde, que de alguma forma vai mostrando como que a inflação passada começa a alterar a inflação futura. De alguma forma, a gente está assistindo aí um momento em que a questão dos preços é um problema no mundo, mas no Brasil ganha os seus contornos, muito principalmente por uma política econômica, basicamente, que está simplesmente à deriva, não há nenhum tipo de mecanismo que de alguma forma lide com as principais causas aí do aumento da inflação, principalmente os preços administrados, que de alguma forma o governo simplesmente abriu mão de fazer a sua parte. A única alternativa aí que o governo vem trabalhando está na mão do Banco Central, que é a constante alta da taxa de juros, e aí a gente vai assistindo um pouco os dilemas que estão colocados para a economia brasileira, que de um lado tem inflação alta, de outro já está com juros bastante altos, o que vai ampliando aí a nossa crise. De alguma forma, esses são dados que estão colocados e que a gente ainda deve conferir aí até no começo do mês que vem, como é que ficou a inflação cheia aí para junho de 2022. Nós tivemos durante todo esse período de inflação alta, os pobres acabando arcando, né, com os custos dessa elevação inflacionária, principalmente por conta da alta dos alimentos, e nesse mês também tem esse dado da saúde privada, né, uma alta de 15,5% que chega ali e afeta também a classe média de uma forma bastante dura. Então a gente pode dizer hoje que essa inflação está atingindo todos os segmentos da sociedade, Fausto? Sem dúvida, né? Principalmente porque se você tem do lado neste mês a questão dos planos de saúde, mas a gente sabe que a alta, principalmente dos combustíveis e da gasolina, ela impacta diretamente quem anda com carro próprio, e aí essa alta, de certo modo, está impactando diretamente a questão da classe média. Mas outros itens também são bastante significativos, como a elevação do preço da alimentação fora de casa, enfim, a alta generalizada nos alimentos é algo bastante significativo, e a sociedade como um todo vem perdendo. A sociedade perde muito com a inflação, mas não há a menor dúvida que quem mais perde são os mais pobres. A gente está assistindo um fenômeno bastante complicado, que é de um lado inflação alta, do outro lado redução da renda, mês a mês a renda do brasileiro cai, e isso que a gente vai chamando aí do fenômeno da carestia. O Brasil hoje vive um problema bastante grave do ponto de vista da inflação, do ponto de vista da perda de renda, do ponto de vista do pouco dinamismo econômico. E além disso, né, Glauco, a gente está vendo que o mundo caminha também para uma paralisia. O mundo deve caminhar aí para uma recessão nos próximos meses, talvez no começo do ano que vem, o que vai trazer sérios dilemas para a economia brasileira. Nós estamos com uma série de problemas aí
vinculados tanto à cadeia de fornecimento, que tem a ver com a questão da pandemia, que ainda não se regulou, depois a questão dos combustíveis, que de alguma forma também tem a ver ali com a guerra da Ucrânia, que está subindo o preço do barril internacional e está colocando dilemas aí na energia na Europa. Tudo isso deve levar a economia global para uma situação bastante complicada aí ao longo do final do segundo semestre, começo do semestre do ano que vem, e o Brasil está no meio de tudo isso. De alguma forma, a gente está bem longe de conseguir construir uma ponte para o futuro, como foi traçada a ideia lá na época do golpe. Ao contrário, o Brasil retroagiu, nós estamos assistindo aí dilemas bastante grandes, né? Relembrar todo esse processo do que foi a inflação no Brasil, de alguma forma que nós estamos vivendo agora. E é sempre bom lembrar, como você ressaltou, Fausto, que o Brasil, o mundo passa, né, por um processo inflacionário muito grande, só que o Brasil tem a quarta maior inflação entre os países do G20 no acumulado até abril, né? Então a inflação no Brasil ela é muito pior e também não é fruto do acaso, Fausto, porque nós temos aí, inclusive, conversado aqui nesse espaço do Diese a respeito da política de preço da Petrobras, que é uma escolha política do próprio governo, também a área de alimentos, onde a gente teve um desincentivo na prática das políticas públicas de apoio à agricultura familiar, de apoio a práticas que não sejam só voltadas para commodities, e também o abandono de estoques reguladores, entre outros itens. Quer dizer, o Brasil, na prática, ele abre mão de instrumentos que serão importantes para o controle da inflação para deixar tudo ao sabor do mercado? Então, Glauco, essa é uma discussão bastante importante. O Brasil é óbvio que o Brasil está inserido na economia geral, na economia global, é óbvio que ele sente os impactos do que está acontecendo no mundo, mas a gente sabe que o Brasil é um país grande, um país produtor, e o Brasil podia estar trilhando um outro caminho. No caso dos combustíveis, é óbvio, o Brasil produz a maior parte dos combustíveis que consome, é autossuficiente em produção do petróleo, e a escolha, né, da paridade de preço de importação foi uma escolha de governo, uma escolha feita em 2016, e que, de certo modo, colocou o Brasil para e passo com países que não têm produção de combustível, e aí o preço é muito alto. Para você ter uma ideia, Glauco, a gente produz aí o barril de combustível, né, tirando aí desde a prospecção até a saída do refino, em torno de R$115, e está sendo vendido a mais de 400, ou seja, essa venda, né, esse lucro, ele fica para os acionistas da Petrobras e incentiva, né, avança e remunera os importadores. Há um dilema colocado aí sobre essa mudança da política de pedir de preços, mas é ela, de fato, que coloca aí a questão sobre os impactos dos combustíveis na vida do brasileiro. O Brasil produz, por boa parte, o dilema que a gente tem um pouco no diesel, mas mesmo assim o Brasil produz 70% do diesel consumido no Brasil, o que permitiria diluir, né, o preço do diesel importado com o diesel produzido nacional. Isso é de um lado. Do lado dos alimentos, a gente já sabe que o Brasil simplesmente zerou seus estoques reguladores, o que coloca o Brasil ao sabor do mercado, e aí alguns grãos, principalmente no momento que a gente está vivendo no mundo, tem uma elevação bastante significativa de preço. Vamos pegar aí o preço do café, né, Glauco? O café é um produto que o Brasil tem estoque regulador desde o Getúlio, no século passado, e que de alguma forma o Brasil foi abrindo mão de simplesmente lidar e controlar esse mercado. Ao contrário, deixou ao sabor, e aí a população está comprando o quilo de café próximo aos R$40. Acho que esses são dados para a gente olhar, além do que, né, como você mesmo lembrou, o Brasil simplesmente deixou nos últimos anos toda a política de incentivo e fortalecimento da agricultura familiar, que impacta diretamente os produtos aí que chegam na mesa dos brasileiros. Só e aí por aí a gente sente como é que as coisas vão se organizando em um governo que na verdade não governa, um governo que na verdade simplesmente deixa as coisas acontecer e depois fica trabalhando com medidas que a gente sabe que são medidas eleitoreiras, como é o caso aí do ampliação do Vale Gás, criação do Bolsa Caminhoneiro, tudo isso até o final do ano, e que, na verdade, programas estruturais, como é o caso do Bolsa Família, né, que depois foi transformado aí no Auxílio Brasil, tem uma fila de paupérrimos maior do que o próprio número de pessoas dentro do programa. Então, tudo isso vai colocando os dilemas de um país em que mais de 30 milhões de pessoas passam fome, mais de metade da população vive em insegurança alimentar, e uma inflação que de alguma forma não cede e vai corroendo o salário do conjunto dos brasileiros. Fausto, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima, uma ótima semana.
Bom dia a todos novamente, Glauco, boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.